E por falar em guerra comercial, hoje vai ser um dia agitado em Brasília em relação à tentativa do Brasil de achar uma saída para o tarifaço de Donald Trump. Porque em Brasília, o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento e também coordenador do grupo de trabalho Geraldo Alckmin, terá um dia repleto de reuniões justamente para tentar definir o futuro do Brasil frente à tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump e que passa a valer já a partir da semana que vem se não chegarem a um acordo. Eu vou voltar então a Brasília com a repórter Fernanda Sete, que já está novamente ao vivo aqui no Agora. Fernanda, mais uma reunião, mais um dia de trabalho intenso para buscar essa alternativa, né? Uma saída a esse tarifaço de Trump. Exatamente, Eric Klein, mais uma quinta-feira aqui intensa de rodada de reuniões. A primeira reunião, né, com o Geraldo Alckmin, que vai contar com a participação dele aí, juntamente com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, começa às 10 horas da manhã e segue o dia inteiro de reuniões. Ontem, né, Alckmin, que é o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, também coordenador desse grupo de trabalho, desse comitê que foi criado aí com o objetivo de traçar estratégias junto aos empresários, junto aos representantes do setor produtivo, né, para encontrar uma alternativa a essa tarifa de 50% e também, claro, para buscar novos mercados, segue com rodadas de reuniões intensas aqui em Brasília. E ontem também não foi diferente. Ontem, Alckmin se reuniu aí com representantes do setor farmacêutico. E essa quinta-feira também promete ser de muito trabalho e muitas reuniões. Como eu falei, a primeira reunião está agendada para começar às 10 horas da manhã, será aqui na vice-presidência, e as reuniões na parte da tarde vão acontecer no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mas a expectativa é essa primeira reunião. Alckmin vai se reunir aí com o presidente, né, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Já na parte da tarde, Alckmin se reúne com o presidente da Associação Nacional da Indústria de Armas. Além disso, outra reunião prevista é com o presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. A gente percebe, né, Klein, esse esforços aqui, essa união de esforços das autoridades aqui em Brasília, buscando aí estratégias, planos e alternativas para de fato driblar essa tarifa, né, caso ela seja de fato confirmada, se ela entre em vigor mesmo no dia 1º, né, procurar aí caminhos para que os setores privados não sofram tanto esse impacto, para a economia brasileira também não sofra esse impacto. Lembrando aí que faltam 8 dias apenas para o dia 1º de agosto. Então a gente vê aqui realmente uma movimentação intensa aqui em Brasília, principalmente por parte de Geraldo Alckmin, que é o coordenador desse comitê, desse grupo de trabalho que foi criado aí justamente com essas finalidades, né, de criar estratégias para negociar com os Estados Unidos e também buscar novos mercados aí para o setor privado. A gente segue acompanhando aqui, claro, de perto. Daqui a pouquinho eu estarei ali na vice-presidência, acompanhando a chegada dessas autoridades, né? Ver quem mais pode participar dessa reunião agendada para as 10 horas, mas a gente vê um esforço bastante grande, um trabalho intenso aqui em Brasília, não só por parte de Geraldo Alckmin, mas também por parte dos ministérios, né? Lembrando também que hoje haverá, e como a gente falou mais cedo, uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com técnicos ali da Fazenda, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério do Planejamento, para elaborar um plano aí, para ver aí esse impacto, né? Como que essa tarifa de 50% pode impactar na economia brasileira. Então, todas as esferas aí se unindo, trabalhando de fato para poder tentar reverter e encontrar alternativas para que esse impacto, caso essa tarifa se aplique, não seja tão prejudicial à economia brasileira, Klein. Tá certo, Fernanda Sete, que vai agora descer ali para a vice-presidência, né, Sete? A portaria fica um pouco abaixo aí do Palácio do Planalto. Tem um túnel por dentro do Planalto que dá para passar e qualquer novidade, Fernanda Sete volta então aqui no Agora com novidades sobre essa reunião. Mariana Almeida, a gente vê uma preocupação quase que generalizada no Brasil, né, do setor produtivo, do governo, também do Congresso em relação a esse tarifaço de Donald Trump. E o Brasil atuando em várias frentes, né? Então a gente tem mais uma reunião aqui do Geraldo Alckmin, vice-presidente e o líder, o coordenador desse grupo de trabalho. Estamos vendo uma comissão
de senadores que vão também aos Estados Unidos tentarem negociar ou tentar negociar, e também temos os empresários não só atuando junto com o governo brasileiro, mas também atuando com empresários dos Estados Unidos. Então, várias frentes abertas para tentar diminuir ou negociar essas tarifas com Donald Trump. Sem dúvida, porque, na verdade, como as tarifas chegam de uma maneira bastante inusitada e sem a expectativa, né? O Brasil não tinha se preparado para uma situação como essa, porque a gente, desde o início do tarifaço, o Brasil estava mais à margem, sempre no bloco dos países que tinham efeitos menores e, ao contrário, na verdade, podendo até se aproveitar de alguns desvios de comércio, de acirramento de brigas dos Estados Unidos com outros países que a gente estava ocupando espaço no agro. Então, quando vem com esse empacotamento político, com alguma coisa que não se sustenta na economia, a gente é pego de surpresa e aí está se organizando para ter uma reação, como você disse, dos vários setores, porque a situação é grave. Ainda que o impacto sobre o PIB nas várias medições para imediatamente possa ser menor até do que não é catastrófico, né? A gente viveu outros momentos que também tiveram efeitos, mas é um sinal muito negativo do ponto de vista da organização da produção. Por quê? Porque os Estados Unidos é um mercado muito privilegiado das nossas exportações, nos setores que são setores fundamentais na economia brasileira, que puxam, é um centro dinâmico também aqui, que é o setor do agro. E é isso, fica sem previsibilidade. A pior coisa para um produtor, e principalmente para um produtor agrícola, que trabalha com ciclos produtivos associados à natureza, né? Essa falta de previsibilidade acaba impactando significativamente nos seus planos, na sua rentabilidade e na capacidade depois de retomada. Então, a situação atual é essa e tem que entender quais são os planos aí, quais são as possibilidades de lidar com esse cenário a partir de agora. Por hora, juntando tudo e tentando reagir para derrubar. Mas o que vai acontecer caso isso não seja possível? Até porque, né, Mari, não há uma perspectiva de negociação, porque a gente repete aqui, não é uma questão propriamente econômica, né? Então a gente viu na carta de Donald Trump ao Brasil uma citação política, né? Agora, ontem, ele reafirmando que os Estados Unidos estão se dando bem, né? Então não é uma questão econômica, então precisa saber o que o Donald Trump quer, né? Dentro da razoabilidade, né? Sexta-feira da próxima semana entraria a tarifa em vigor. Então, assim, o relógio está correndo e não há uma luz no fim do túnel, não se sabe, né, uma perspectiva de realmente nem sentar à mesa para negociar, até porque a fila lá em Washington está grande, né? Pois é, e alguns dos produtores mesmo, de representantes aí dos setores que trabalham, me parece que até a gente já fez entrevistas em algumas aqui no Agora mesmo, quase que tem a sensação de assim, não é possível que isso vá se efetivar, né? Porque é muito forte, de novo, embora, claro, tenha efeito aí dos nossos exportadores, mas a relação da balança comercial como um todo, ela é superavitária em favor dos Estados Unidos. O governo brasileiro, é bom lembrar aqui, ele, junto com o Congresso, né, Congresso e Executivo, aprovaram uma lei de reciprocidade econômica. Então, tem na manga um outro instrumento que seria retaliar também do ponto de vista comercial, algo que o governo tem deixado de lado, ou seja, existe a lei, mas não é o centro da estratégia. Por quê? Porque daí vai efeito dominó. Se a gente tem um trabalho aqui que agora quem está na mira acabam sendo os exportadores, né? E aí o agro como centro, se a gente faz uma retaliação, você começa a entrar em várias cadeias produtivas com insumos que nós importamos e que podem ter efeito interno. Então, assim, quando começa a mexer em preço relativo, em ação arbitrária do ponto de vista dos negociadores sobre cadeias produtivas, você sabe como começa, mas é difícil prever exatamente como termina. E aí, acho que a gente está nessa tensão mesmo e até um certo grau de incredulidade. Assim, será que vai mesmo acontecer? Acho que é importante que a gente considere que pode sim acontecer, porque Donald Trump pode efetivar, apesar dos zigue-zagues em outras situações, e aí entender quais são os planos nessa situação. O que acontece com os preços internos? Qual é a margem do governo brasileiro para financiar perdas ainda e apoiar os produtores que vão ter perdas neste momento? Enfim, tem muita água para passar, mas, de novo, num prazo muito curto para tentar evitar efeitos maiores no curto prazo.